Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esse é um vídeo para alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, eu vou considerar que vocês já viram esse conteúdo no nono ano. Caso surja alguma dúvida, porque eu vou fazer uma síntese do assunto, vocês podem deixar no comentário. Algumas demonstrações serão feitas em outros vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, uma definição rápida aqui. O triângulo é uma figura geométrica plana constituída por 3 lados e 3 ângulos internos. Esses ângulos tradicionalmente são medidos numa unidade de medida denominada grau. E que em qualquer triângulo, a soma dessas medidas, da medida dos ângulos internos, é 180. Essa é uma demonstração que eu vou gravar um outro vídeo para vocês sobre a soma dos ângulos internos e externos em polígono. Quando eu falar sobre polígonos, eu vou falar de triângulo, tá? Então, não vou fazer essa demonstração agora. A relação das medidas de comprimento com os valores de ângulo surgiu da necessidade de calcular distâncias inacessíveis. Então, a trigonometria, essas razões trigonométricas no triângulo retângulo, elas são muito utilizadas na astronomia, agrimensura, navegação. E claro que nós vamos ver o básico aqui, que é seno, cosseno e tangente, certo? Mas para saber medidas, por exemplo, da Terra até a Lua, de um hemisfério ao outro, de um continente ao outro, a gente utiliza razões trigonométricas. Razões trigonométricas são relações entre os lados do triângulo e que têm a propriedade de determinar a medida dos ângulos do triângulo, uma vez que seus lados sejam conhecidos. Então, eu não posso determinar essa medida dos ângulos sem saber o lado e vice-versa, tá? Eu tenho que ter informações para isso. Então, aqui eu coloquei, esse aqui é o nosso triângulo retângulo. Lembrando que todo triângulo retângulo a gente tem um ângulo reto. E a soma desses ângulos internos, eles são 180 graus. Então, aqui eu tenho a nossa hipotenusa, que é o maior lado, que é o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus. E nós temos o cateto. Coloquei aqui o ângulo alfa, tá? Porque os catetos, eles mudam de acordo com o nosso ângulo. Agora eu estou analisando com relação ao ângulo alfa. Com relação a esse ângulo alfa, o nosso cateto oposto é o que está aqui, ó, de frente a ele. É o lado B. E o nosso cateto adjacente é esse daqui, ó, o C, certo? E aqui nós temos a relação, que eu vou considerar que vocês já conhecem, que vocês já viram, que é o seno de alfa, que é o cateto oposto B sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente também tem essa relação aqui, mas a gente vai falar mais sobre essas relações em um outro vídeo, tá? Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas a gente vai ver isso em outros vídeos. Então, é isso. Coloquei aqui um triângulo só para a gente ver como é que funciona quando a gente observa através de dois ângulos, tá? A hipotenusa não muda, porque ela é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é o nosso maior lado. Então, essa aqui continua sendo a hipotenusa. Vou chamar de H, tá? E aí, nós vamos avaliar com relação ao alfa e ao beta, tá? Quando a gente analisa com relação ao alfa, nosso cateto oposto é esse daqui, ó. Esse é o cateto oposto com relação a alfa. E esse é o nosso cateto adjacente. Então, quando eu quero o seno de alfa, eu tenho esse cateto oposto aqui, vou chamar só pra gente chamar de A e de B, só pra gente ver como muda. Eu tenho que vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? No seno de alfa, então, vai ser A sobre H.
Se eu quiser o seno do beta, o meu cateto oposto muda. A hipotenusa continua a mesma. A hipotenusa é o H. Mas o cateto oposto do beta não é o A. Olha aqui, o oposto é o B. Então, preste atenção, vocês não têm que decorar essas letrinhas aqui. Mas vocês têm que saber o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. E aí vocês vão conseguir fazer a fórmula, tá? Não é difícil. Se eu quiser, deixa eu apagar tudo aqui. Se eu quero tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Deixa eu colocar aqui as letrinhas de novo para representar. Então, eu quero o cateto oposto e o cateto adjacente, B. Alguma dúvida? Acho que não, né? Eu falei também para vocês, lá no outro slide, que cateto de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, vamos lá. Seno de alfa a gente tinha visto que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de alfa a gente viu que é o cateto oposto B também sobre a hipotenusa. Aí vamos relembrar rapidinho como é que a gente resolve aqui, ó. A gente tem a fração de duas frações, né? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente inverte o numerador e denominador. Como a gente tem uma multiplicação com uma divisão, a gente pode simplificar o H e nós ficamos com A sobre B, que foi o que a gente já tinha colocado aqui, certo? Então, vamos lá. Tem uma tabelinha de ângulos notáveis que ajuda bastante a gente no triângulo retângulo e geralmente são trabalhados esses ângulos. Quando não, vai ter o valor do ângulo correspondente, tá? Essa tabelinha vocês precisam decorar, tá? Isso aí não tem jeito, mas tem uma maneira bem simples da gente decorar essa tabelinha. Coloquei aqui para vocês. Então, vocês vão escrever seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60, certo? Observa aqui, vamos voltar rapidinho, que aqui no seno a gente tem, ó, 1 dentro da raiz, 2 dentro da raiz, 3. Tudo dividido por 2. Quando é no cosseno, a gente tem o contrário. 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. Então, vamos lá. Eu vou colocar 1, 2 e 3. E vou dividir por 2. Não esquece da raiz. Aqui no 1 eu não vou colocar raiz, porque a raiz de 1 é o próprio 1. Vou até colocar aqui para vocês entenderem, tá? Raiz de 1 dá 1. A raiz de 2 a gente mantém, porque não vai dar um número exato, é um número irracional. E raiz de 3 também. No cosseno é o contrário. É 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. E também tem raiz. Tá? E tangente? Como a gente vai decorar tangente? Então, gente, a gente sabe, como eu falei para vocês, que tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, o único trabalho que vocês vão ter, caso vocês não consigam decorar tangente, é fazer essa continha. Na tangente aqui de 30, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ter 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Lembra que eu falei que tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? Então, tá. Calma aí, eu não inverti. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai inverter. E aí, vocês vão ter que lembrar de radiciação. Tá? Então, vamos lá. De novo aqui, ó, simplifico, né? E vou ficar com 1 sobre raiz de 3.
Para eu tirar essa raiz de 3 aqui do nosso denominador, basta eu multiplicar essa fração, vou fazer aqui, olha. Basta eu fazer isso aqui, ó. Multiplicar por raiz de 3 no numerador e no denominador. Porque isso aqui é 1, certo? Então, eu não mexi em nada, eu não mudei nada, eu não alterei a fração. Quando eu faço isso aqui, eu tenho raiz de 3 aqui. E aqui eu vou simplificar a raiz e vou ter 3. Por que eu simplifico essa raiz? Tá? Vamos só dar uma relembrada. Eu fico com raiz quadrada de 3 elevado a 2, certo? Eu tenho duas vezes o mesmo número. Quando eu tenho duas vezes o mesmo número, eu posso escrever em forma de potência. Como é que é uma raiz quadrada, eu simplifico com a potência e fico com 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever raiz de 3 sobre 3. Então, eu já tenho aqui a tangente. Tangente de 45 é super fácil, gente, porque olha aqui, eu tenho raiz de 2 sobre o mesmo número. Quando eu tenho um número dividido pelo mesmo número, a resposta é 1. Não importa o quão esquisito seja esse número. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 dividido por 2 também dá 1. Vamos fazer a mesma coisa com 60. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. De novo, ó, vou repetir o primeiro. Esse aqui vai ser mais rápido, tá? E multiplicar pelo inverso do segundo. Simplifico. Aqui eu tenho, vou colocar aqui só para vocês verem, raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que o raiz de 3. Então, na verdade, o único que pode causar alguma dificuldade para vocês é o nosso tangente de 30, tá? Claro que vocês podem decorar. Assim como o seno e o cosseno, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Não tem problema nenhum. Mas, caso vocês se esqueçam, não se esqueçam desta fórmula, tá? Tangente é seno sobre cosseno, até porque nós vamos usar bastante isso. E é a nossa relação mais simples. E aí, o nosso próximo vídeo vai ser sobre exercícios. Eu vou colocar alguns exemplos e alguns exercícios para a gente resolver. Espero que vocês tenham relembrado o que é a relação trigonométrica num triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. E até o próximo vídeo.